Os loucos, o que leva os loucos à perdição? Sua impressão de bem-estar os leva à perdição, né? Os loucos, eles têm a impressão que está tudo bem, né? É como tem outros lugares na Bíblia, né, onde fala que Deus silencia, né? Deus não repreende na hora, né? Então a pessoa acha que está tudo bem. A pessoa acha, Deus não está me castigando. Às vezes tem pessoas que falam assim, se eu tiver errado, que caia um raio na minha cabeça agora, né? E o raio não cai na cabeça, né? Aí a pessoa fala, então está tudo bem, né? Só que esse raio vai cair em outro momento, né? Então a impressão de bem-estar faz com que eles continuem, né? E vão à perdição. Então por isso que a fé é tão importante, né? Porque a fé nós sabemos que Deus vai nos salvar, né? Se nós cremos em Jesus, ou que o contrário, né? Se nós não andarmos com Ele, que também receberemos o castigo pelos nossos pecados, né? Agora a questão número 36 como habitará aquele que der ouvidos à sabedoria? As pessoas hoje gostam de morar em condomínios, né? Em prédios, porque tem vigilância, né? Tem segurança, e porque eles querem habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal. Mas até mesmo nos condomínios, até mesmo nesses lugares onde há bastante segurança. Tem arrastão também. Tem arrastão também, né? Mas para habitar de fato seguro, tranquilo, sem temor do mal, tem que dar ouvido à sabedoria, né? Hoje a gente vê assim, a corrupção Então vamos iniciar agora Provérbios, capítulo 2. E nessa folha agora tem os dois capítulos, né? Capítulo 2 e capítulo 3. Mas vamos ler o capítulo 2 primeiro. Então, começando aqui o capítulo 2, a primeira questão é para completar a frase, né? Palavras e mandamentos, né? A gente vê que o paralelismo ele está funcionando aqui, né? Palavras e mandamentos, né? Se aceitares as minhas palavras, então é uma frase. A outra frase é: e esconderes contigo os meus mandamentos. Então está dizendo duas vezes a mesma coisa, só que está dizendo de um modo diferente, né? Aceitar as minhas palavras seria a mesma coisa que esconder consigo os meus mandamentos. Ou seja, guardar, né? Guardar no coração os mandamentos de Deus. Então é uma condição, né? Se você fizer isso, aí é que vem o restante, né? Que está na questão número 2. Então, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Alçar a voz seria você levantar a voz, você clamar, né? Se você clamar por inteligência e entendimento. Então, inteligência e entendimento aqui estão como sinônimos, né? Se você clamar ou se você alçar a voz. Então, a mesma coisa. Clamar é quando você pede, né, de um jeito exaltado, né? E alçar a voz é levantar a voz. Não levantar a voz no sentido de ficar bravo, né? Mas levantar a voz no sentido de chorar mesmo, né, diante de Deus, de clamar. Então a gente precisa buscar, né? É o que está dizendo aqui. Você precisa buscar essa inteligência e buscar esse entendimento. Então ainda está na condição aqui, né? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, né? Agora a questão número 4 também tem outra condição. Então a gente tem que buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos procurar. Antigamente tinha aquelas histórias, né, dos mapas dos piratas, né, dos tesouros do pirata. Então que muita gente, que os piratas eles roubavam, né, os navios, e eles escondiam um tesouro em algum lugar remoto, e para eles identificarem onde estava, eles faziam um mapa e colocavam. Então tem muitas histórias assim, né, interessante. Os desenhos animados, né, sempre tinha essas coisas, mas é que realmente eles faziam isso, né?
Então eles colocavam assim, 5 passos para a direita, tantos passos para a esquerda, né? Aí tinha um ponto de referência para eles saberem exatamente onde estava escondido o tesouro. E às vezes o pirata morria, ou o pirata estava longe, né? E alguém achava esse mapa, ele ia lá tentar achar esse tesouro, né? Então a sabedoria é assim também, a gente tem que procurar dessa forma. Como que a gente vai achar a sabedoria? Então, e como que a gente acha prata e outros tesouros, né? Como o ouro, por exemplo? Quem fala sobre isso, eu acho que parece que é o Jó, que ele fala que você tem que cavar, né? Que as pessoas cavam profundamente, né, na terra, eles entram embaixo das montanhas para procurar o ouro, né? A prata, né? Essas coisas. Então, você tem que cavar, não é fácil você achar, você não acha em qualquer lugar, né? Então, é assim que a gente tem que buscar também a sabedoria, e é como prata e tesouros, né? Então, é para a gente saber que não é uma coisa, não é só você ler superficialmente, por exemplo, a palavra de Deus, né? Você tem que ler, mas você tem que reler, você tem que pesquisar, talvez você tenha que olhar no dicionário para ver o que significa aquela palavra, talvez você tenha que olhar em outro texto da Bíblia, onde está escrito, talvez você tenha que procurar saber como que era na língua original, como que era no grego, como que era no hebraico. Então, isso é um trabalho bem minucioso, né? Que a Bíblia fala assim, esquadrinhar, né? Quando você esquadrinha alguma coisa, que você não vai fazer aquela procura superficial, né? Igual quando eu procuro alguma coisa lá em casa, né? A Vilma sempre fala, você só dá uma olhada aí, passa a mão e acha que procurou, né? Não, tem que ir lá pegar uma coisa, né? Separando lá e achar, e você acha o que está procurando. Então, a sabedoria é assim também, né? Tem que procurar dessa forma. Ele procurava, ele usava a sabedoria, ele não achava. Aí ele orava, voltava lá. A oração também ajuda. Ajuda não, a oração é essencial, né? Quando você procura a sabedoria, a inteligência, o entendimento, o que você vai achar? O temor do Senhor e o conhecimento de Deus. É isso que é, né, verdadeira sabedoria. É como diz lá no começo de Provérbios, que a gente leu no capítulo 1, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então é nisso que consiste a sabedoria. O Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência. Quando eu falar... Número 7. O Senhor reserva verdadeira sabedoria para os retos, né? É isso. Então é isso que diz ali, né? O reto é aquele que não fica se desviando pelo caminho, né? Que ele vai o caminho que Deus quer mesmo, né? Que Deus mandou seguir. Então é para esse que Deus reserva a verdadeira sabedoria. Existe uma reserva de sabedoria. Deus não dá para qualquer um, né? Ele reserva para aquele que anda em retidão. A questão número 8 é para quem o Senhor é como um escudo. Para os que caminham na sinceridade, o Senhor é como um escudo. Então, Deus, ele é como um escudo, ou seja, ele vai te proteger, né? A gente sempre costuma dizer, Deus me proteja, né? A gente fala para as outras pessoas, Deus te proteja, Deus te guarde, né? E Deus guarda mesmo, Deus protege. Mas ele protege aqueles que andam com sinceridade, né? Então, não é qualquer pessoa. Deus, ele tem... ele reserva, né, o que é melhor para aqueles que andam em retidão, para aqueles que andam em sinceridade, ele reserva as melhores coisas. A questão número 9 é quais são as veredas que o Senhor guarda ou protege? Guarda as veredas do juízo. Guarda as veredas do juízo. E caminho dos seus santos De baixo. versículo de a pergunta. São 10. Ah, tá. Então, seria do juízo, né? Essa aqui é a resposta certa, né? Agora a questão número 11. Equidade e boas. Então, entenderás a justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Então, ele está dizendo que
justiça, juízo e equidade são boas veredas. E então você vai entender a justiça, o juízo e a equidade, que são boas veredas, e todas as outras boas veredas. Então, ou seja, os bons caminhos, né? Nove aqui, né? Quem é que não quer andar num bom caminho, né? Então, se a gente praticar tudo que está escrito ali anteriormente, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos procurar, então tudo isso vai acontecer, né? Aí você vai entender justiça, juízo e equidade. Alguém tem dúvidas sobre a palavra equidade, o que significa? Equidade seria igualdade, né? Eu acho que, será que equidade é o antônimo de inequidade? Acho que é, né? Inequidade é porque o prefixo in no grego é negativo, né? Então, inequidade, né? E equidade. Então, equidade é o contrário da inequidade. Equidade é igualdade ou reto, né? Está falando a mesma coisa, caminho reto. Você está indo no caminho de equidade, você não está desviando. E o caminho da iniquidade, que você não está andando na linha, né? A gente fala, cuidado, não anda na linha, senão o trem te pega, né? Mas quando a gente fala andar na linha, popularmente, a gente está se referindo ao trem, né? O trem ele tem que andar na linha. Se o trem se desviar da linha, se ele descarrilhar, ele cai, né? Ele se destrói, né? E destrói tudo que está no caminho. Então, equidade seria isso, você tem que andar na linha, né? Você tem que andar do jeito certo. E se você então buscar sabedoria e tudo, aí você vai conseguir andar na equidade. E o que é melhor, né, diante de Deus, do que a gente andar na equidade? Porque Deus odeia a iniquidade. Não é isso que Jesus falou? Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Né? Então você não quer que Jesus fale isso para você, né? Então para que Jesus não fale isso para você, você tem que andar em equidade, né? Sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável, né? Agradável à tua alma. Coração e agradável, né? A gente quer coisas agradáveis no coração. A questão número 13 é para completar a frase também. Então, o bom siso, né? O siso é juízo, é sinônimo de juízo, né? Quando a gente fala daquele dente do siso, né? Que a gente tem que arrancar quando já é praticamente adulto. Tem uns que arranca já é adulto, né? Tem uns que é adolescente, jovem, e é um dente que tem que tirar, não tem jeito, senão ele vai atrapalhar ali, né? A gente chama dente do siso, porque a gente tira quando a gente começa a tomar juízo, que popularmente a gente fala, né? Começa a criar juízo. Você não criou juízo até hoje? Não. Então a gente tem que tirar o dente do siso, né? Então o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Se a gente andar em bom siso, a gente será guardado. Então as palavras são mal e perversas, né? Mal e perversas. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Agora a questão número 15. Tem mais sinônimos, né, de equidade e iniquidade, né? Retidão, andar reto, né? Então, para te livrar daqueles que deixam esses caminhos da retidão e que preferem andar nas trevas. Então, quem não anda na retidão, não anda na equidade, ele está andando no escuro, ele está andando nas trevas, porque ele prefere as trevas. É como diz lá acho que é João, final do capítulo 12 de João, que fala que os homens, eles só sabiam que estavam diante da luz, que Jesus é a luz do mundo, né? Mas eles preferiram, amaram mais as trevas do que a luz. Então eles sabiam, eles estavam entendendo que
naquele momento ali de João capítulo 12, ele teve aquela discussão entre os sábios ali do templo ali de Jerusalém, né? Dos fariseus, dos mestres da lei, e eles ficavam falando, mas ele faz tantos milagres, então ele tem que ser de Deus. Eles falavam, mas se fosse Deus, se fosse o Messias, ele não viria de Nazaré, de lá não pode vir coisa boa. E aí eles falaram, não, mas não tinha que vir de Belém, e eles nem sabiam que Jesus de fato tinha nascido em Belém, né? E eles ficavam discutindo entre si, e uns eram a favor de Jesus, mas outros não, e ficavam discutindo. E aí no final daquilo é que João fala, né? Então, tá vendo? Eles estavam recebendo a luz, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Então é isso que é triste no ser humano, né? Então é para a gente ficar livre daqueles que se alegram em fazer o mal e que folgam com as perversidades dos maus. Tem gente que se alegra em fazer o mal, tem gente que folga, né? Que acha muito bom, acha muito legal as perversidades, né? E assim, quando a gente está num grupo assim de pessoas conversando, pessoas que não são crentes, né? A gente vê quantas perversidades, até mesmo na música, né? Na música do mundo, a gente vê tanta perversidade nessas músicas e as pessoas cantando como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Falando de traição, de marido e mulher, falando de coisas assim... De drogas, né? Anitta, não sei se é Anitta, não, aquela outra morena, Uhum. tem uma coisa que fala da maconha, né? É. Da verdinha. Uhum. Então, e às vezes crianças estão cantando essas músicas, parece assim que eu fico assim, abismado, né, de ver pessoas cantando essas coisas e cantam, parece que elas não sabem o que estão cantando ou elas sabem e não ligam, né? Então, como que a gente vai colocar na nossa boca palavras desse jeito, né? Por isso que é difícil pro cristão ouvir música do mundo, né? Tem que ouvir música evangélica. E tem música evangélica também que nem dá para ouvir, né? Tem algumas que a gente tem que cuidar também, né? Isso, né? Veredas tortuosas, em que se desviam do teu caminho. Ou seja, é um trem que não está andando nos trilhos, que ele vai descarrilhar. Ele vai... Então, tudo isso que está dizendo é para te livrar, né? Dá ouvidos à sabedoria, né? Segue os meus conselhos, porque isso é para te livrar dessas coisas, porque a gente talvez ache assim, eu não vou ser atingido, né? Eu não sou influenciado por essas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás é astuto, né? E ele pode sim, e vai tentar fazer isso com a gente, né? Então, como se diz, se concentra, né? Fica centrado, não sai do caminho, não sai dos trilhos, porque é muito perigoso, é isso que ele está dizendo aqui, é esse o alerta, né? Agora a questão 18, que no caso está falando para os jovens, né, os homens, que se você tomar esse cuidado, você vai ficar livre da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjeia com palavras. Então, quando você recebe elogio, é muito perigoso para você. Se você quer derrubar alguém, você começa a lisonjear ele, começa a elogiar, fala, nossa, como você é inteligente, como você é bonito, como você é forte, né? E aí a pessoa cai, né? E é assim que Satanás faz, né? E é assim que os perversos, né? Tentam perverter aqueles que estão tentando andar no bom caminho. Então aqui está falando para os homens, para se livrar da mulher adúltera, né? Mas também a gente pode aplicar para as mulheres, né? Para se livrarem também dos homens adúlteros, né? Ou dos adultérios, daqueles que querem praticar o adultério, né? E por que ele fala da estrangeira, né? Para os judeus, né? Os estrangeiros eram aqueles que adoravam outros deuses, né? É claro que tinha muitos estrangeiros lá em Israel que se convertiam, que andavam de acordo com a lei dos judeus, ou seja, eles se tornavam judeus. O rei Davi, por exemplo, tinha muitos soldados que eram de outras nações, inclusive aquele que ele
infelizmente, matou, né? Matou através do Joabe, que foi o Urias, né? Urias, ele era estrangeiro, ele se incorporou ao exército de Davi, ele tinha a esposa dele, a Batseba, e Davi, ele adulterou com Batseba, né? E foi aquela história triste lá. Então, muitos estrangeiros, tem o caso, né, da Raabe, né, que é famoso, né? A Raabe era prostituta, mas ela se converteu e aí ela se casou com alguém da tribo de Davi e faz parte da linhagem de Jesus, né? Também tem a Ruth, né, que era moabita. As moabitas também adoravam deuses abomináveis, né? Inclusive aquele deus que eles queimavam criancinhas, né? Era um deus lá de Moabe, que eles pegavam as criancinhas e jogavam vivas ali na imagem deles, né? Onde eles tacavam fogo dentro, era um forno, né? Eles jogavam ali, era um sacrifício humano que eles faziam, né? Mas a Ruth, não sei se ela chegou a participar de práticas assim, mas ela era desse povo, mas ela também se converteu. Então, não é mal só o fato de ser estrangeiro, mas no caso de Salomão, ele que escreveu Provérbios, né? É claro que foi o Espírito Santo que o inspirou a escrever, mas para ele era muito significativo isso, porque qual que foi o maior problema do Salomão? Foram as mulheres, e as mulheres estrangeiras. Primeiro ele se casou com a filha do faraó. Por que eles faziam isso, os reis? Para fazer alianças, né? O casamento era uma forma de você se aliar ao seu sogro. Se o seu sogro era do faraó, né? Então você juntava o poder, né, das duas nações. E ele foi se casou com uma mulher moabita, casou com, né, outra mulher. Então ele tinha quantas princesas, quantas esposas? 700 esposas? 300 esposas, né? E fora as concubinas, né? Porque os reis tinham concubinas, ou seja, que não eram esposas, mas que eles tinham relações com elas, né? E depois elas ficavam reservadas ali só para o rei, né? Por quê? Porque o rei tinha que ter muitos filhos, porque quanto mais filhos os reis tinham, mais difícil seria tirá-lo, a dinastia dele, do poder, porque sempre ia ter um filho para o substituir. Então isso era o costume, né? Mas o problema do Salomão foi que ele se casou com as mulheres estrangeiras e aí ele ia fazendo tempo para elas. Ele amou muitas mulheres, né? Ele amou as mulheres estrangeiras. E a forma dele mostrar o amor, uma das formas dele mostrar o amor, era falar: você adora esses deuses, então eu vou construir um templo aqui para você adorar o seu Deus. Pode adorar o seu Deus ali. Então ele construiu muitos templos pagãos ali. Inclusive acho que é Milcom, que era um dos nomes daquele Deus que eles queimavam criancinhas, né? Então, muito terrível, né? Ele está alertando para isso, né? Então, ser rico, como Salomão era rico e sábio. Ele pediu para Deus dar para ele sabedoria. E Deus gostou da oração dele. Deus disse: olha, como você só pediu sabedoria, você não pediu para eu matar os seus inimigos, você não pediu para eu te dar riquezas, eu vou te dar mais sabedoria do que qualquer homem sobre a face da terra. Você vai ser o mais sábio. E além disso, ainda eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar riquezas, né? E vou te livrar dos seus inimigos. Então, o reino de Salomão foi um reino de paz. Ele não teve inimigos. Só no finalzinho que ele teve lá, começou a ter alguns inimigos, mas que nem incomodaram ele. Foram incomodar o filho dele depois, né? Mas foi muito... Será que foi uma bênção ou foi uma maldição ele ter tantas riquezas, né? Porque aí com riquezas, quer dizer, era uma bênção, claro, né? Foi Deus que deu, era uma bênção. Mas ele deixou que isso se tornasse uma maldição, porque com essa riqueza e essa sabedoria, como ele diz lá em Eclesiastes, né? Ele falou: agora eu vou experimentar tudo quanto é coisa. É como se hoje em dia falasse: eu vou experimentar todo tipo de droga, eu vou experimentar todo tipo de prostituição, eu vou em todo quanto é lugar, só para saber como é que funciona, mas eu vou me guiar pela sabedoria. Eu sou sábio, né? Eu não estou fazendo isso porque eu sou bobo, ou porque eles estão me enganando. Eu estou fazendo isso porque eu quero, é uma experiência que eu estou fazendo, né? Para ver o que vai acontecer. Então é isso que o Eclesiastes fala, né? E aí no final ele reconhece que tudo isso é vaidade. Então não adianta você querer
experimentar certas coisas, né? Não adianta você querer conhecer esses caminhos, porque às vezes um grande erro de muitos pais quando criam os filhos é falar assim, tem que deixar o mundo criar, porque se você protege os filhos do mundo, então eles ficam indefesos, né? Então você tem que deixar o filho no mundo, o mundo vai ensinar. Não é bem assim, né? É claro que o mundo vai ensinar, mas só que você tem que supervisionar, você tem que cuidar, né? Porque senão você está jogando ele na boca do leão, né? Então, é isso que está dizendo. Então ele está falando, essas palavras são muito significativas para ele. Quando ele fala, olha, ouve a sabedoria, ouve as minhas palavras, ouve os meus conselhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Porque, de alguma forma, Satanás vai querer te colocar nessas veredas aí.